Tá ligado agora? Caríssimos doutores, doutoras, para mim é um privilégio haver sido convidado pelo Dr. Tiago para passar alguns minutos com vossas senhorias e também as vossas excelências aqui presentes, se sintam saudadas, né? As suas excelências, né? E eu gostaria de dizer que quando atendi o convite, eu fui informado por um amigo meu que no Vale do Itajaí havia um velho costume de dobrar-se o tempo, não é? Então não seriam 15 minutos, mas 30 minutos. E eu acreditei nesse costume, né? De todo modo, alguém me informou mais tarde que não era verdadeira essa afirmação, mas que se descontava o tempo da saudação, em todo caso, não é? E também o tempo que se gastaria com a menção a alguma pequena história, não é? Meus amigos, essa temática ela é muito importante. E eu não sei se é porque a gente acaba carregando um pouco de profeta no coração, mas eu nunca consegui estudar essa temática sem uma certa aflição. E essa aflição é desde os tempos de faculdade, desde as aulas de direito constitucional. Eu sempre sentia alguma coisa me sacudindo quando esse tema vinha à tona. E poderia, e eu creio, que era isso e continua sendo o fato de que eu sou um homem de fé. O professor Francesco Ruffini, que escreveu a obra Libertà Religiosa, História de uma Ideia, Liberdade Religiosa, História de uma Ideia, em 1901, professor da Universidade de Turim, naquela obra do Norberto Bobbio, Amigos e Mestres, ele fala desse grande professor. E o professor Francesco Ruffini, que foi um dos 12 professores que negaram o juramento de fidelidade ao fascismo em toda a Itália. Senador do reino, porque naquela época ainda não tínhamos a república, no introito a essa obra Liberdade Religiosa, História de uma Ideia, ele diz que a liberdade religiosa, muitas vezes, quando é objeto de consideração de algum jurista, é considerado, aquele jurista passa a ser considerado por muitos outros como alguém que se ocupa de coisa de pouca importância, enfim, alguma pessoa que poderia estar gastando tempo com alguma coisa mais útil e mais necessária. E o Ruffini diz, isso ocorre porque, em geral, os grandes juristas que se dedicam a essa temática da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, eles não são muitos, porque não são muitos aqueles que sentem o peso da responsabilidade e do valor fundamentalíssimo desses direitos na construção de uma convivência tendencialmente pacífica e respeitosa entre pessoas que são tão diferentes. Esse peso da responsabilidade, Ruffini entendia que a divina providência havia reservado a alguns homens. E eu gostaria de saudar aqui o Dr. Tiago, o Dr. Jean e todos os membros, não é? Dr. Augusto, Davi Lago, que eu ainda não consegui ver aqui no auditório. Eu sei que ele está presente, mas é porque está lá no fundo. E todos os queridos amigos aqui que se dedicam a essa temática. Bem, esse tempo, como eu disse, ele na verdade não vai ser contado. Está no zero. Meus amigos e minhas amigas, colisão de direitos fundamentais. Ninguém veio aqui para ouvir falar de Alexis, suponho. Não veio aqui para ouvir falar de Aaron Barak e das sutilezas com que Aaron Barak, para mim, acaba construindo um entendimento da temática da proporcionalidade de modo mais consentâneo com a salvaguarda dos direitos fundamentais. Ninguém está aqui para ouvir esses conceitos, até mesmo porque
eu também não me atrevo numa sala dessa, cheia de eminentes professores, a trabalhar com conceitos que os alunos dessa universidade, os professores e os doutores que estão aqui, já os conhecem muito bem. Eu estou aqui, na verdade, para dizer que em tema de colisão de direitos fundamentais, o grande passo que nós devemos dar é o passo muito difícil de superação desse paradigma ponderativista. A superação desse paradigma que trabalha com categorias abstratas como fórmula de peso, mas que são incapazes de fornecer àqueles que pensam seriamente sobre a temática uma certa segurança quanto à seriedade da conclusão a que chega o tribunal, ou o juiz, quando aplica certas fórmulas, onde você nunca sabe de fato quem tem o direito, e você nunca pode afirmar de fato o valor que aquele direito tem. Eu até concordo com a afirmação do professor Luigi Ferraioli, naquele livro dele, Democracia por Meio dos Direitos, quando ele diz que a ponderação faz mal à garantia dos direitos. Essa visão ponderativista. E eu entendo, como dizia o professor Gustavo Zagrebelsky, num livro muito famoso, Justitia Constitutionale, e traduzido agora até o primeiro volume, recentemente em língua espanhola, quando o professor Gustavo Zagrebelsky diz que, todavia, não existe palavra mais presente no léxico das decisões das cortes constitucionais mundo afora do que razoabilidade, proporcionalidade. Meus queridos amigos, alguns livros são escritos por aí que passam mais tempo trabalhando com as possibilidades de excetuar a incidência de um direito fundamental e sua consequente aplicação do que definindo esses direitos fundamentais. Manuais que vendem, fazem a cabeça dos estudantes e explicam parte dessa situação retratada pelo professor Tiago, de juízes que abandonaram toda boa jurisprudência e toda boa doutrina e decidem temáticas importantíssimas como a liberdade de expressão, liquidando a possibilidade de uma vida plural mais rica em nome de uma afirmação simplicista de discurso de ódio. É a formação de uma cultura jurídica ponderativista. Este, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que direitos fundamentais, e eu sei que estamos remando contra toda uma cultura que ela forma o direito, ela também confina as possibilidades do direito na nossa sociedade, mas é alguma coisa muito mais abrangente e que tem raízes filosóficas muito profundas. Mas direitos fundamentais, se nós queremos resgatar, nós temos que sair do paradigma ponderativista e trabalhar novamente com a natureza histórica desses direitos. Certamente os senhores e as senhoras sabem que muitas questões elas estão na zona de penumbra. Gosto muito de uma afirmação do professor, saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal, Aleomar Baleeiro, quando em um caso importante no Supremo Tribunal Federal na década de 70, sobre decreto-lei, ele dizia que não se pode definir bem o que é urgência e relevância,
mas nós podemos com certeza saber quando determinada matéria não é urgente nem relevante. Em alguns momentos isso vai saltar drasticamente aos olhos. E eu aproveito essa expressão do professor para dizer que existem afirmações e existem condutas que claramente nenhum de nós pode duvidar, que estão abarcadas pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, mas que muitas vezes têm sido sacrificadas certas pretensões, a possibilidade de discurso e de ação em determinados níveis, por um paradigma que se formou. Nós temos, senhores, já disse, de abandonar o paradigma ponderativista. Posso estar radicalizando aqui, mas eu estou expressando uma convicção, não é? Em segundo lugar, nós temos de resgatar a natureza histórica desses direitos. Para que servem esses direitos? Eu não quero falar muito não, mas eu vou falando aqui, vocês vão me advertindo, tá? Eu vou fazer assim uma passagem muito rápida. Eu entendo que o constitucionalismo, ele, como dizia o professor Massimo Luciani, emérito de Direito Público da Universidade de Roma, La Sapienza, o constitucionalismo ele vive de Hobbes e de Locke. Vive de Hobbes, de quem Locke é em grande parte herdeiro, e de quem se vê as influências até mesmo no segundo tratado sobre o governo civil, porque é Locke aquele primeiro a afirmar na modernidade, numa obra que continua paradigmática, que deve existir um poder capaz de se sobrepor às possibilidades de desagregação da vida coletiva que levariam ao comprometimento da harmonia social se não existisse. E vive de Locke por quê? Porque o Locke da segunda fase, porque os primeiros escritos de Locke sobre liberdade religiosa são hobbesianos, mas é um assunto que não tem tempo para discutir aqui. Vou falar do Locke, que se afirma de modo muito expressivo na Carta sobre a Tolerância, não é? Bem, enquanto Hobbes apostava que suprimindo a diversidade nós podemos dar estabilidade ao trono, e a preocupação dele era com a explosão da diversidade religiosa na Inglaterra e com as lutas da religião na Inglaterra, a ojeriza dele, vamos dizer, as afirmações puritanas, não é? Locke já entendia que não se pode trazer estabilidade ao trono sufocando a pluralidade. Porque quando nós sufocamos a pluralidade, gente, isso está nos escritos ali de Locke, com tanta clareza, nós provocamos ressentimento que explode. Eu consigo intuir isso nesses escritos. Só há uma forma de garantir uma vida coletiva, plural, em que a convivência tendencialmente respeitosa, majoritariamente respeitosa, seja possível. É através da afirmação da pluralidade. Embora nós devamos construir fórmulas de paz, como diz o Peter Berger, fórmulas que tornem possível a convivência. Se nós encaramos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, esses direitos que definem a própria autonomia moral da pessoa, como elementos cardeais, imprescindíveis da realização das possibilidades de vida coletiva, se nós entendemos esses direitos, a importância desses direitos na perspectiva histórica, nós não vamos encarar como sustentável
o paradigma ponderativista. Dizem que eu só tenho 1 minuto, então eu tenho de terminar esse 1 minuto, pelo menos citando algum caso prático da nossa vida real, para ilustrar alguma coisa que talvez para alguns dos senhores e das senhoras esteja no plano dos puros conceitos. Mas, meus senhores e minhas senhoras, aqui eu posso até estar errando o número. A DPF, em relação ao fechamento das igrejas em São Paulo, 812, 11? 801, São Paulo. Exatamente. Quem aqui assistiu aquele julgamento? Eu não vou mencionar nome de Sua Excelência, o eminente ministro, não é? Mas houve um ministro que, a certas alturas do seu voto, ele falou bem assim: é impossível que alguém, em nome da liberdade de culto, queira fechar uma avenida, né, em pleno dia de semana, com ampla circulação, não sei nem se citou a Avenida Paulista, não é? E queira sustentar que a igreja dele pode fechar aquela avenida ali para fazer um culto ali naquele momento impróprio. E, irmãos, ou amigos, doutores, doutoras, eu até gostaria de trazer assim, o trecho transcrito. Mas eu prefiro que vocês ouçam e se estarreçam com o argumento, com todas as venhas. Eu fiquei pensando que aquele ministro ali, ele fez uma caricatura da liberdade de culto. Uma caricatura tão grande que só se explica à luz de uma ignorância que o ministro não tem, certamente. Mas que no curso da argumentação parece que lhe faltou a memória da história dessas liberdades. O ministro foi incapaz de entender que às vezes a Constituição se refere a templo para se referir a essa liberdade religiosa. E que muitas constituições e documentos falam apenas em liberdade de culto. O que mostra para a gente, não que ali está simplesmente em jogo aquela liberdade ocasional de reunião, que se faz em nome da liberdade religiosa. Mas muitos documentos constitucionais usam a expressão liberdade de culto para fazer referência à própria liberdade religiosa. Mas onde eu quero chegar? Por que liberdade de culto? Por que essa expressão? Porque essa expressão, ela traduz de alguma forma um elemento que, em geral, as fés, quaisquer que sejam elas, e os credos, entendem como importante, que é a reunião coletiva daqueles que condividem, que compartilham do mesmo sentimento. Meus amigos, se ignoramos a importância histórica da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, e qual é o sentido que isso tem para a vida coletiva, nós caímos nesse erro. Eu termino, professor Jean, apenas mencionando Hans Kelsen, né? Quem lê os textos, os variados textos daquele grande intelectual, que não era só jurista, às vezes fica pensativo quando ele diz que a democracia ela se sustenta pelo relativismo, né? E que o relativismo está na alma da democracia. Vou usar uma expressão imprópria aqui, não é? Mas o que Kelsen não viu, por incrível que pareça, o perigosíssimo autor, perigosíssimo, mas inteligentíssimo, opositor de Kelsen, Carl Schmitt, viu. Numa obra de Carl Schmitt, numa coletânea de textos, Posições e Conceitos, Carl Schmitt contradita Kelsen num ponto. Não existe constitucionalismo, não existe constituição ou forma de governo, organização da vida coletiva, que não
tenha certos valores como fundamentais ou fundamentalíssimos. E só isso, dizia Schmitt, basta para colocar por terra essa tese kelseniana. O que Kelsen não observou, eu queria que o professor Tiago estivesse aqui. E eu entendo que é uma coisa que nós devemos refletir. E aqui eu concluo. É que a democracia, quando ela admite a pluralidade, e nesse ponto vamos poder até utilizar a terminologia kelseniana, o relativismo, ela admite o relativismo não como uma visão abrangente de mundo que se deve impor sobre todos, mas é o relativismo não como conteúdo e posição fundamental em relação à vida, mas como modo de operar as decisões dentro de uma comunidade deliberativa. Assim, o relativismo que se afirma é aquele pelo qual qualquer um de nós pode expressar sua posição, qualquer que seja ela, com firmeza e com respeito ao outro. Mas pode expressá-la. E pode expressar, inclusive, dizendo que isso é uma verdade, que isso é um absoluto. Porque a verdadeira democracia não nega a ninguém a possibilidade de afirmar alguma coisa como absoluto. Não desfaz do ser humano no seu caráter moral. Não quer que seres humanos sejam pessoas débeis no aspecto de suas posições e de suas consciências, mas permite que os cidadãos afirmem as suas posições, dizendo que elas são verdades, que elas são absolutos ou que não existem absolutos, mas que fazendo assim os cidadãos, eles o façam com respeito ao direito do outro, entendendo a importância do momento deliberativo. A ponderação nos leva a sacrificar tudo isso no altar do suposto discurso de ódio, que muitas vezes é invocado para tutelar excessos identitários. Mas uma visão de história, da importância histórica e da razão histórica do direito, conduz a um outro rumo, a possibilidade que nós continuemos afirmando, cada um de nós, o que somos e as nossas diferenças, sem a possibilidade que esses direitos fundamentais afirmados na Constituição, eles tenham no judiciário não a sua proteção, mas os seus maiores temores. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado.